Bem-vindos a mais um episódio do Araçatuba SA, temporada 2026. A cada programa nós vamos começando a sentir o peso da responsabilidade. Semana passada tivemos aqui o Hugo Batista. Essa é uma mini temporada dos grandes amigos do Fabiano, viu? Todas as indicações dele. Essa é, eu selecionei os melhores eu ali, percebi. As melhores histórias, né? E hoje não vai fugir definiu o que é disso. melhor, né? São as melhores histórias de erros e acerto e que mais inspira. E hoje nós não vamos fugir, Com porque certeza. é um grande amigo do Fabiano. Ele falou que não ia nem usar. E ele não abriu mesmo o aplicativo. Tá em branco. Tá em branco. Ele pegou a folhinha em branco e falou assim, esse aqui eu conheço a história, não preciso de briefing dele não. Então, antes de trazer o nosso convidado, precisamos também trazer os empreendedores que pagam a conta para que esse programa possa levar histórias empreendedoras, histórias... E a gente não é que a gente escolhe histórias de sucesso. O sucesso empreendedor é medido em cada obstáculo que ele deixa para trás. Certa vez eu ouvi uma frase que era assim, eu só sei que estou andando para frente quando vejo os obstáculos que eu deixei para trás. E isso é bonito. Porque se você não deixa obstáculo para trás, então tem que existir o obstáculo. Se você não deixa ele para trás, você não sabe se está andando para frente. Então eu vou trazer, antes de trazer o nosso entrevistado de hoje, preciso falar da Aymar Móveis, que nos recebe aqui nesse espaço maravilhoso, a maior loja de móveis do interior paulista, com toda certeza. Isso aqui é gigante, então aqui você vai encontrar aquilo que tua casa precisa. Eu convido vocês a virem assistir as nossas gravações, que acontecem sempre no comecinho do mês. E você que está precisando comprar um móvel bonito, de qualidade, Aymar Móveis, do meu amigo Lismar, que foi um programa que bombou, né, de visualização no nosso YouTube. Também quero agradecer de pronto a Esperta Moto, que está conosco desde o primeiro episódio, a Esperta do Meradil, do Gustavo e do Júnior, o braço direito desses dois empreendedores que demonstra que empreender vai além de ter o nome num CNPJ, vai dar vontade, do espírito, do coração de fazer mais pelo mercado. E o Júnior demonstra isso a cada dia que ele está em todas as lojas da Esperta, nas 17 cidades, nas 19 lojas. É um cara que demonstra tudo isso que eu falei. E por fim, o Tarcísio Barbosa, do Grupo Zeta, que veio lá de Buritama. Então isso aqui fica também, do Grupo Zeta, uma história importante. Não importa de onde você veio e da sua improbabilidade. Hoje, sócio de um dos maiores conglomerados de ensino do mundo, listado na Bolsa de Nova York. Um grande abraço, Tarcísio. Uma honra tê-lo aqui conosco nesse projeto Araçatuba SA. Agora eu vou trazer nosso convidado. Hoje no nosso programa, estamos recebendo um empreendedor cuja história representa uma característica marcante do interior brasileiro. A capacidade de transformar trabalho, conhecimento e visão de futuro em negócios sólidos. Nosso convidado é Gilson Nunes Jordão, empresário, formado em administração de empresas, CEO e sócio proprietário da Intersolid Software, empresa de tecnologia que nasceu de uma necessidade real do varejo e evoluiu para uma plataforma utilizada por centenas de empresas em diversas regiões do Brasil. Mas essa história começa muito antes da tecnologia. Gilson foi formado dentro do ambiente empresarial familiar, aprendendo desde cedo os fundamentos do comércio, do atendimento ao cliente e principalmente da gestão. Sob a influência e os valores transmitidos por seu pai, Gregório Jordão, construiu uma visão de negócios baseada em disciplina, relacionamento e perseverança. Com o passar dos anos, percebeu que a tecnologia poderia ser uma grande ferramenta de transformação do varejo e desenvolveu soluções capazes de integrar gestão, operação e eficiência para empresas. Além da Intersolid, Gilson também participa da gestão do supermercado Rede Paz Jordão, uma referência regional, onde aplica na prática sua visão de integração entre tecnologia, pessoas e processos. E tratar com um supermercado com tantos itens e com tantas variáveis vai ser uma aula o programa de hoje. Sua trajetória também traz uma conexão especial com o esporte. Como maratonista, tendo completado provas internacionais de grande relevância
incluindo algumas das principais maratonas do mundo, encontrou na disciplina esportiva princípios que também aplica nos negócios: planejamento, consistência, resiliência e busca por evolução contínua. Hoje vamos conhecer essa trajetória de empreendedorismo, inovação, desafios e aprendizados de quem construiu empresas, olhando sempre para o futuro. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Gilson. Para começar, eu quero que você conte a sua história. Qual que era o negócio do seu pai? Como é que começa a sua trajetória empreendedora? Conta pra gente. Rodrigo, um prazer, cara. Que briefing maravilhoso. Fiquei até emocionado. A gente vê como que tem uma jornada incrível, né? Cada um tem uma história importante para ser contada e que sirva de aprendizado. Meu amigo Junqueira também, obrigado pelo convite aí, pela confiança. Sócio, praticamente sócio num projeto de IA, também a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas enfim, a minha história, ela assim, eu sempre vivi num ambiente de supermercado. Meu pai também respira o empreendedorismo. Meu pai, ele é uma referência para mim. Ele sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, batalhadora, deu excelentes exemplos para toda a família. E assim, para mim foi de forma natural. Meu primeiro emprego foi dentro da empresa. Um supermercado? Do supermercado. Lá em Guararapes. Nós somos de Guararapes, isso. Perfeito. E assim, eu vivi vários... os anos que eu passei na minha adolescência, quando eu comecei a trabalhar, meu pai me colocava em várias áreas. Eu cheguei a trabalhar como empacotador, como repositor, fiz entrega. Meu pai falou assim, ó, onde ele colocava... Você tem quantos anos, Gilson? Estou com 52 anos. Tá. 52. Então, meu pai sempre me colocou em várias áreas, até para sentir mesmo o negócio, né, e valorizar aquilo que ele tem, né, para oferecer. Então, sempre foi um exemplo para mim. Lá com uns 20 e poucos anos de idade, eu tive a oportunidade de vivenciar um pouco mais da tecnologia lá dentro da empresa, quando começou aqui, né, no Brasil a implantação de código de barra de automação comercial. Porque nós somos contemporâneos, a mesma idade. Aí você falou, 20 e poucos anos. Eu falei, o começo da tecnologia no supermercado era o código de barra. Sim, mas até então não era assim. Eu era da época que precificava com etiqueta, né? E não tinha o controle de estoque. Basicamente, você fazia um inventário por ano, fechava a loja e fazia aquele inventário, né? Vou dizer assim, com aquele mutirão. Fechado para inventário. Fechado. O povo nunca vai entender o que nossa geração quando falar. Fechado para balanço. Fechado para balanço, exatamente. Então eu vim dessa época, vivenciei muito isso, e quando começou esse projeto lá dentro da empresa de automação, foi uma transformação, né? Foi algo assim que eu falei assim, cara, faz muito sentido para a gente, para ter um controle mais eficiente, para buscar melhores resultados. E foi onde eu me apaixonei. Eu peguei gosto mesmo e eu coloquei muito foco naquilo, buscando sempre aprender cada vez mais. E isso, consequentemente, eu enfrentei vários obstáculos, desafios, porque era uma época que a internet não se falava. Exato. A internet começou logo depois, mas aí a dificuldade de interior, Guararapes, cidade pequena, de você buscar uma solução, um sistema que não existia empresas aqui no interior que oferecia essa solução. Eu acho que é importante colocar uma coisa. Sim. Nessa época, para quem nos assiste, nessa época, nós vivemos metade da nossa vida no século e no milênio passado. Os avanços tecnológicos não eram concomitantes em todos os lugares. Não. Chegava em São Paulo, primeiro. Aí depois a gente chegava em Araçatuba, e depois que chegava em Guararapes. Não é que o cara de Guararapes, se for mais antenado hoje, hoje ele bebe água antes do cara de São Paulo. Tá encurtando. Ainda tem um delay de países mais desenvolvidos para o nosso, mas dentro do país não mais. Não mais. Isso é fantástico, né? Porque você está falando de uma vivência e que me traz uma dúvida. Porque a gente entrevistou, por exemplo, o Mufato e ele continuou como supermercadista. O supermercado não foi o teu limite, você quis ir
para além. Você hoje atende seus concorrentes, ou concorrentes do seu pai, por assim dizer. Exato. Isso tem a ver com possibilidades de crescimento do supermercado? Porque você teria que expandir para outras cidades, né? Como eu estava dizendo, surgiu de uma maneira natural, pela necessidade da dor que era latente lá dentro. E como o nosso sistema, ele tinha, além da dificuldade nossa de ter um atendimento, por ser uma empresa da capital, era muito caro vir técnico para cá para fazer treinamento. Então, eu tive uma ideia de falar assim, vou desenvolver o nosso sistema. E sempre com uma pretensão muito franca de que, assim, não pensava que eu ia expandir, que eu ia viver disso. Era mais para poder realmente trabalhar, né, para ter uma independência a nível de gestão, sem ficar dependendo do fator externo, né? Que foi o que eu falei, né? Eu imagino, assim, lidar com um supermercado, com tantos itens, com possibilidade de pequenos furtos. Margem estreita. Margem estreita. É difícil você lidar com gestão. Talvez, eu não sei, porque às vezes a gente acha que o do outro sempre é mais difícil. Mas eu tenho a impressão que lidar com gestão de supermercado deve ser um trabalho de maluco. Eu acho que assim, um grande desafio muitas vezes acontece porque quando você acredita naquilo, e eu gostava muito do que eu fazia, e eu tive uma escola, antes de eu pensar assim, eu vou desenvolver um sistema para supermercado, eu aqui no interior, eu ajudei muitos supermercados também a implantar, porque nós fomos um dos pioneiros aqui na região de Araçatuba. E eu participava de muitas implantações aqui na região. Passei a trabalhar uns 2 anos em São Paulo, nessa empresa que a gente tinha um sistema, justamente com esse intuito de aprender mais. A minha vontade era assim, não era largar a empresa do meu pai, era sim buscar conhecimento para conseguir melhorar a gestão, os processos dentro do nosso negócio. Nós vamos ter que encerrar esse bloco, Justo. Você vai continuar essa história no próximo bloco. Mas eu quero dizer uma coisa, eu também fiz esse caminho. Sim. Ir para São Paulo é mais uma página a mais no currículo para voltar e fazer melhor aqui. Eu acho que esse caminho que você fez é completamente compreensível por todos que nos assistem. E eu vou querer começar o próximo bloco, você continuando sua história, mas eu tenho muita curiosidade, porque você é de Guararapes e o preconceito vem a existir no seguinte sentido: como é que você criou tecnologia para o resto do Brasil, né? Num momento que estava se iniciando, você foi namorando tudo isso. Mas eu vou querer saber um pouco mais disso no próximo bloco. Até lá! Há mais de 45 anos, a Aimar Móveis transforma ambientes e dá vida ao lar dos seus sonhos. Especializada em mobiliário de alto padrão com peças assinadas, a nossa curadoria oferece uma variedade em produtos, incluindo a Natuzzi Editions, referência em couro italiano. Na Aimar Móveis, cada detalhe é pensado para encantar você. Venha nos visitar e viva tudo isso de perto. Há mais de 23 anos, a CAM protege o que realmente importa, a segurança dos seus clientes, com atendimento de excelência e tecnologia de ponta. Somos referência hoje em monitoramento de alarmes e portaria remota, com uma central de monitoramento 24 horas por dia. Venha nos visitar e tomar um café conosco. Nossa sede fica localizada na Rua Cristiano Ossen, 2528, bairro São João, em Araçatuba. Na Esperta Moto, o seu sonho de liberdade vira realidade. Planeje a conquista da sua Honda sem juros no Esperta Consórcio. Ou financie com as menores parcelas do mercado e saia de moto zero na hora. E se o assunto é seminova, na Esperta também dá negócio. São diversos modelos revisados por mecânicos treinados pela fábrica e com até 1 ano de garantia. Conquiste a sua independência com a concessionária que é especialista em motos e já realizou o sonho de milhares de clientes. Acelera para Esperta Moto.
Quando criança, onde você imaginou estar dali 30 anos? Nós sempre nos imaginamos grandes. O Grupo Zeta Educacional, parceiro do Sistema Anglo, é a rede que mais cresce no interior paulista. Presente em 5 cidades e com mais de 13 unidades, é líder em aprovações nas maiores universidades do país. Do infantil ao pré-vestibular, oferecemos um ensino forte. Grupo Zeta, 30 anos multiplicando o conhecimento e construindo o futuro. A Quideroli Imóveis nasceu com um propósito muito claro: realizar sonho com transparência, agilidade e confiança. Nós trabalhamos com venda de imóveis residenciais e comerciais, com locação também residenciais e comerciais, e nisso a gente pensa sempre em 2 partes, tanto do locador como locatário, o comprador e o vendedor. Então nós trabalhamos com transparências, um atendimento humanizado, e nisso nós realizamos sonhos, deixamos tudo mais fácil, sem burocracia, e o nosso time está pronto para fazer o melhor para você. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A. Antes de te passar a palavra, Gilson, agradecer a Samara Lindquist lá do Lorde, faz a nossa barba, dá um talento, não, todos que estão lá, até a Aninha que nos recebe, o Thiago, que é o gestor principal, sempre cuida da gente. Thiagão, um grande abraço, é uma honra tê-lo como parceiro. E aos nossos parceiros que vocês estão vendo aí nos cantos da nossa tela, Esperta Moto, Aimar Móveis, Grupo Zeta, Grupo Anglo Zeta. Poxa vida, é uma honra ter grandes empreendedores conosco nessa jornada para trazer o melhor, que é o que o Gilson está nos contemplando aqui hoje. O melhor do empreendedorismo, saber como é que a pessoa, quais foram os percalços do caminho que levou ao sucesso. Gilson, continua para a gente e da onde que surge um sistema de gestão que cuida de tão complexo, tamanha complexidade que é um supermercado? Então, é o que eu estava dizendo, a partir do momento que eu comecei a perceber que o sistema nosso estava ajudando o nosso negócio e aqui também na região, foi assim, uma oportunidade de negócio muito grande. E foram aparecendo pessoas no caminho que me ajudou muito nessa trajetória. E foi onde eu fiz sociedade com mais 2 pessoas que focaram no comercial e eu fiquei completamente focado no desenvolvimento. E esses contatos foram se expandindo, porque esses meus 2 sócios... Eles são sócios até hoje? Um faleceu. Ah, tá. Um faleceu, o outro está até hoje, ele toma frente do nosso comercial e eles são muito feras, assim, muito bons. E onde a gente conseguiu fazer um trabalho de expansão. E aí, consequentemente, vem os investimentos, a gente vai contratando pessoas, a gente vai estudando mais, aprendendo cursos, e isso vai, consequentemente, com o advento da internet, isso se tornou mais natural, né? O supermercado existe até hoje. Sim, é um patrimônio da família. Exato. É uma empresa familiar. É a essência nossa lá na Intersolid e o supermercado, né? O que faz sentido a gente ter esse diferencial. Um pouquinho que a gente está trabalhando junto aí um projeto há um ano. Que não tem nada a ver com a Intersolid diretamente. Tem um projeto com as startups que eu faço parte, a gente tem quase que uma spin-off aí, um projeto específico com IA. E o que eu aprendi muito com o Gilson, e é de invejar, é você trazer a experiência do supermercado, tangibilizar em software. Isso aí eu acho que é onde a Intersolid sai na frente dos outros, porque o software, qualquer engenheiro de software, qualquer programador, ele vai codar. O difícil é resolver problema. É essa que tá a magia, né? Por que tem software que rampa, escala? Porque ele resolve mais problema. E a grande dificuldade de qualquer sistema, de quem vai desenvolver, é alcançar com aquela rotina a maior probabilidade de resolução de problemas para o maior número de pessoas. Perfeito. Então, quanto mais você entende do negócio a que o software serve, obviamente esse sistema vai ser mais rentável, vai vender mais. Vai ter mais sucesso. E é o que eu vejo no negócio do Gilson, porque ele respira, ele tem um acúmulo de experiência dentro do supermercado e respira o supermercado até hoje. Então tá. A pergunta então que fica para isso é:
o supermercado é o seu laboratório, é o laboratório da sua empresa. É por isso que você tem que estar lá o tempo todo, porque você vai sentir os problemas que o seu pai sente e vai tentar resolvê-los. E aí, obviamente, que é a escola, né, irmão? Sistema, né? É isso que eu ia comentar, justamente isso. É o laboratório, e isso que faz a gente ter esse diferencial, porque gera uma credibilidade maior, né? Os nossos clientes sabem que eu também sou dono de supermercado. E a gente tem esse alinhamento, a comunicação ela flui melhor. E, consequentemente, eu percebi que conforme você vai evoluindo, você vai implementando novos processos, novas necessidades, foi onde se tornou um RP. São as necessidades vão surgindo, a demanda dos nossos clientes cada vez mais latentes, dispostos a continuar pelo fato do trabalho estar sendo bem executado. E a gente vai encarando isso daí como desafio, implementando novos modos, novos processos, onde vem um mundo que você tem várias soluções também e a gente não consegue abraçar todo o ecossistema, e é onde surgem as parcerias. E o grande papel de um sistema de gestão, de um RP, é como se fosse, vamos dizer assim, uma casa que você tem que construir um bom alicerce, tá? Tem que ter uma boa fundação, um encanamento que não dê problema nenhum, com parte elétrica. Então, o papel fundamental do RP é te dar essas condições para você ter soluções que possam se integrar ao RP, que vai buscar essas informações, muitas vezes, dos dados do RP, para gerar um diferencial no negócio do nosso cliente. O RP, ele tem esse papel dos processos operacionais de vários departamentos, envolve desde uma gestão de precificação, de estoque, de compras, vendas, faturamento, fiscal, contábil, mas ele é totalmente aberto para que novas soluções possam também ter soluções especialistas para gerar novas oportunidades. Grupo Paz, vocês fazem parte, é uma espécie de um associativismo, onde dá mais ganho de escalas contra redes muito grandes. Né? Então todos os mercados menores acabam se associando. Para você isso é um fator diferencial para você colocar seu produto no mercado? Porque você começa a conversar com muita gente, não é isso? Você fala da Rede Paz. Rede Paz, a Rede Paz foi uma escola também para a gente. A gente é sócio fundador da Rede Paz, a central que fica aqui em Araçatuba. E o nosso sistema, consequentemente, também roda lá na central, onde a gente desenvolveu um modo de central, que, consequentemente, a gente expandiu para novos clientes. A Rede Sol também é cliente nosso, lá da central. Tem outras redes também que utilizam o nosso sistema por a gente ter a Rede Paz como case, né? Como que faz parte do nosso negócio. Então é onde a gente acabou também criando funcionalidades específicas para o associativismo, para o sistema de central de negócios, que envolve repasses, são situações muito específicas, e acabou fazendo sentido para a gente expandir para mais redes aqui, né, presentes. Mão de obra. São dois assuntos diferentes que eu quero entender. Um é supermercado, outro é software. Sei. Eu não sei, eu queria que você começasse pelo software, no seguinte sentido. Hoje em dia, home office funciona, porque, cara, me parece que é o futuro do trabalho. Eu não quero morar nem em Araçatuba, nem em Birigui, eu quero morar em Juqueí. Eu quero trabalhar as horas do dia, entregar o que eu faço e ir surfar. O ser humano está partindo para isso, começar a equilibrar sonhos com necessidade de trabalho. Mas no supermercado, você precisa do cara lá, do empacotador lá. Me falando desses dois segmentos, e você está ligado neles, tanto numa coisa quanto na outra, como é que está a questão de mão de obra? E qual que é o teu desafio hoje? São dois mundos completamente diferentes, né? Quando eu troco de boné, eu tenho que virar a chave completamente. Hoje a dificuldade de mão de obra para o supermercado está gritante, tá algo assim. A gente está tendo que criar novos benefícios, implantação de meritocracia na empresa,
para segurar essa equipe. Assim. Então, a base, o importante para qualquer empresa é você ter uma gestão boa, com uma boa equipe para ela te dar essa sustentação. A partir do momento que você tem esses pilares dessas pessoas de confiança no seu negócio, você consegue fazer um planejamento para crescimento, né? Então, importante tanto no supermercado como na Intersolid é você ter essas pessoas, esses pilares ali, valorizar essas pessoas para que elas realmente sonhem junto com você, construam algo grande junto com você. Fabiano costuma dizer que ele teve um restaurante japonês, precisa de gente, foi sócio. Como colocar o sonho? Porque na área de tecnologia, o cara dá uma ligada Lé com CRE, ele já acha uma dor que você está sentindo, você é o patrão dele, ele desenvolve e já vira teu sócio. É isso, o cara já chega colocando as cartas na mesa. Desenvolvi isso aqui, quero ser seu sócio. Sim. Já no supermercado é mais difícil esse tipo de perfil e você dá um motivo nobre de vida. Não que todo o trabalho e cada vez no mercado escassez gera valor. Sim. Quando tiver só um empacotador, esse cara vai ser o cara que vai receber o maior salário no supermercado. Exato. Mas essa é a minha pergunta, como você lida com essa problemática? E eu imagino que você tem que ajudar seu pai nisso. Eu estou te perguntando isso para jogar a bola no seguinte sentido. Autoatendimento e robótica que está ligado, obviamente, com tecnologia. Como é que isso está no seu radar? Até por essa dificuldade de mão de obra, a gente busca uma tendência do autoatendimento. Lá no nossa empresa, lá na nossa loja, a gente já implantou 4 self-checkouts. Legal. Então isso a gente viu que a gente até pensou que teria uma grande resistência por ser uma cidade pequena, de uma clientela muitas vezes conservadora, que está acostumada num atendimento mais personalizado. Foi bem aceita, assim, foi algo que nos surpreendeu. E da mesma forma, no atendimento da padaria, a gente também entrou com autoatendimento de pães e também funcionou. E aos poucos a gente está testando e vendo nesses modelos. Então, onde vem a tendência, a gente vai para feiras, a gente vai observando qual o comportamento nos grandes centros, a gente tenta trazer para dentro do nosso negócio também, porque é uma que a folha de pagamento, a folha de funcionário, ela impacta significativamente no supermercado. E a margem do supermercado ela é muito baixa, você ganha no volume. Então, um pouquinho que você consegue tirar já representa muito, né? Nós tivemos aqui, entrevistando o Ederson Mufato, e muita gente depois nos cortes na internet, no Instagram, sim, duvidaram que as margens são pequenas no supermercado, né? Porque que não sabe, ganha esse dinheiro? Claro. Agora, o risco que se corre... Sim. E é um pouco óbvio, né? Porque não tem como você trabalhar diferencial em preço em supermercado. Você pode ver que a maioria dos supermercados, preço não é um diferencial, é uma obrigação ser baixo. Exato. Então não tem como você trabalhar ali, por isso que é óbvio. Então quando isso não é diferencial, todo mundo copa o mesmo lugar. O que é? Baixa preço. Exatamente. Aí onde você vai ganhar? Em outras frentes, como ele acabou de falar. Eu começo a ter uma automação aqui, eu tenho um ganho aqui. Porque no preço eu não vou mexer. O trabalho é o contrário, né? Eu acho legal a cabeça de algumas pessoas que normalmente nunca empreenderam na vida, que a matemática deles é assim, o empreendedor ele vê quanto ele quer ganhar, depois ele vai colocando todos os custos e faz o preço. Eu fico olhando isso e falo, onde esse cara nasceu, né? Nunca empreendeu. Ele nunca empreendeu. Exatamente o oposto. Por quanto eu consigo vender, e aí eu vou vendo, será que sobra no final? Exatamente. Essa é a cadeia. E no mercado mais ainda. E não é só isso. Fazer uma propaganda do Ilan. Você ganha na eficiência. Exatamente. Eu vou fazer uma propaganda do Ilan. Economia austríaca, ela que explica que você compra o fator de produção, depois você põe no mercado e vai ver se o cliente vai pagar e se você não vai ter que baixar o preço e depois ir negociar a compra. O segredo está na compra, não está nem na venda, não é isso? E o grande diferencial para o supermercado, a gente acredita muito que além do atendimento,
você trabalhar fortemente com produção própria. Isso ajuda muito, né? Você ter uma padaria com um mix variado, você trabalhar forte com um açougue, com opções de produção própria, de temperados. Então você cria uma experiência mais rica para o cliente. Porque só vender arroz e feijão, todo mundo vende, você não consegue se diferenciar com isso. Mas quando você implanta uma marca que é em cima da qualidade, que só você tem, não tem como seu concorrente concorrer com você. Então nós vamos encerrar esse bloco, eu vou deixar a bola quicando para você no seguinte sentido. Quanto que a IA pode ajudar no segmento quando ela faz uma análise direta com o mercado consumidor para saber exatamente o que ele quer, o tempero que ele quer na carne que vai vir pronta. Ela vai responder isso no próximo bloco, eu quero ver a ajuda desse aqui. Até lá! Há mais de 45 anos, a Aimar Móveis transforma ambientes e dá vida ao lar dos seus sonhos. Especializada em mobiliário de alto padrão com peças assinadas, a nossa curadoria oferece uma variedade em produtos, incluindo a Natuzzi Editions, referência em couro italiano. Na Aimar Móveis, cada detalhe é pensado para encantar você. Venha nos visitar e viva tudo isso de perto. Há mais de 23 anos, a CAM protege o que realmente importa, a segurança dos seus clientes, com atendimento de excelência e tecnologia de ponta. Somos referência hoje em monitoramento de alarmes e portaria remota, com uma central de monitoramento 24 horas por dia. Venha nos visitar e tomar um café conosco. Nossa sede fica localizada na Rua Cristiano Ossen, 2528, bairro São João, em Araçatuba. Na Esperta Moto, o seu sonho de liberdade vira realidade. Planeje a conquista da sua Honda sem juros no Esperta Consórcio. Ou financie com as menores parcelas do mercado e saia de moto zero na hora. E se o assunto é seminova, na Esperta também dá negócio. São diversos modelos revisados por mecânicos treinados pela fábrica e com até 1 ano de garantia. Conquiste a sua independência com a concessionária que é especialista em motos e já realizou o sonho de milhares de clientes. Acelera para Esperta Moto. Quando criança, onde você imaginou estar dali 30 anos? Nós sempre nos imaginamos grandes. O Grupo Zeta Educacional, parceiro do Sistema Anglo, é a rede que mais cresce no interior paulista. Presente em 5 cidades e com mais de 13 unidades, é líder em aprovações nas maiores universidades do país. Do infantil ao pré-vestibular, oferecemos um ensino forte. Grupo Zeta, 30 anos multiplicando o conhecimento e construindo o futuro. A Quideroli Imóveis nasceu com um propósito muito claro: realizar sonho com transparência, agilidade e confiança. Nós trabalhamos com venda de imóveis residenciais e comerciais, com locação também residenciais e comerciais, e nisso a gente pensa sempre em 2 partes, tanto do locador como locatário, o comprador e o vendedor. Então nós trabalhamos com transparências, um atendimento humanizado, e nisso nós realizamos sonhos, deixamos tudo mais fácil, sem burocracia, e o nosso time está pronto para fazer o melhor para você. Bem-vindos de volta ao Araçatuba SA. Deixei a bola na marca do pênalti, tirei o goleiro, aumentei o tamanho do gol, porque o Fabiano, ele está numa série de startups aí de inteligência artificial. E eu acho, e a minha pergunta para vocês é o seguinte: vocês lidam efetivamente, você principalmente, isso, como supermercadista, com aquilo que nunca vai faltar, é cliente precisando ir ao supermercado, ou pelo menos vai ser a última coisa que vai faltar. Só que você está dizendo que você precisa ganhar no melhor atendimento. E melhor atender é entender as necessidades do cara. Às vezes eu não quero um bife sem sal, eu já queria vir com a coisa prontinha para mim. Eu não quero o alface que eu tenho que cortar o talinho e jogar o talinho no lixo. Eu queria que já viesse pré-pronto para eu temperar rapidamente. Agora, descobrir o que o cara quer é um contato com o público. E um contato sério, não um contato que possa vir comprado por um terceiro que quer vender o produto dele. Inteligência artificial. Como é que isso está envolvido
não lá na gestão, mas lá na ponta, no comércio, no mercado, em entender o cliente. Vocês estão pensando nisso? Sim. Basicamente, a gente entende que a IA é uma tendência também, é o que vai gerar para os nossos clientes e para o mercado essa diferenciação de errar menos e acertar mais. O supermercado ele tem muitos processos e qualquer descuido você perde muito dinheiro. Sim. E a implantação da IA ela vai justamente ajustar nesses pontos. O nosso projeto em conjunto, Intersolid, com a Core Stack, que é a startup do Junqueira, vai Como é de que chama? encontro. AI Core Stack. Você inventa uns nomes também. Você não tá nada Não, low pelo profile contrário, ultimamente. como nós somos em três sócios e eu sou o ancião dos três, eu sou o mais velho, né? E quando você fica velho, você não tem mais essas vaidades. Então, assim, você. eu não dou nome nenhum. Os caras colocam o nome na mesa e falam, esse é bom, esse é bom. Você economiza discussão, Não, né? Esse aí. Passei, eu já fui dessa época de, não, olha, vamos dourar a pílula aqui, não. E se for, não, é esse é bom, mesmo. esse é o bom. Falou. Onde Mas eu e estava aí? falando, a gente se conheceu, o Junqueira, ele aceitou um desafio de implantação de IA no nosso sistema de forma nativa. Tem algumas outras soluções no mercado que estão surgindo, mas o fato de ser aqui dentro de casa, da região de Araçatuba, essa proximidade, ela faz fortalecer muito a cultura que a gente acredita. E é um aprendizado para nós dois. Eu gostei muito da solução da empresa, da startup, porque ela vem com uma proposta de você trabalhar no sentido de mensagens no WhatsApp, ou seja, isso daí já quebra uma barreira para todo o público, no sentido assim de não é um app que precisa ser instalado, o WhatsApp todo mundo tem, é democrático. E você utilizar essa IA para ela se comunicar com você em cima dessa ferramenta. E esse é o futuro, é usar o tal do Zap Zap, né, E bicho? onde a gente começou nessa linha, praticamente, das perguntas do dia a dia, as necessidades do dia a dia, perguntar e a assistente ela responder, tá? Isso daí deixou todo mundo realmente assim... Guiar o gestor, né? Deixou para todos os nossos clientes que viram a ferramenta, acharam sensacional. Aí agora a gente está nesse desafio de gerar uma dependência da IA, para a IA ela realmente não só ficar de forma passiva ali aguardando alguém perguntar algo para ela, mas ela também gerar alertas, gerar insights e aí onde vai de encontro, identificar em cima dos dados essas oportunidades, na questão de uma ruptura que está tendo, de um produto que está faltando, que está deixando de vender, ou um produto que está com um estoque excessivo, que eu preciso trabalhar com uma ação forte para promocionar, ou se não, a questão da validade, pode vencer se você não conseguir vender. Você vai perder o produto por conta do vencimento ou vender mais barato, Exatamente. né? Então, tem todas ações que podem ser empregadas, que a IA pode ajudar de alguma forma, para alertar, né, e conduzir melhor, dar um melhor direcionamento. Ou seja, isso vai estar dentro do teu programa, já alertando o gestor. Sim. Ó, se liga no Danone que vai vencer. E o mais legal é que você pode levar isso para vários departamentos, várias áreas, né? Você tem a visão do gerente, a visão do dono, a visão do encarregado, do FLV, a visão do comprador. Então você consegue criar prompts, no caso é uma linguagem técnica, mas você criar situações que a IA ela possa analisar esses números, esses dados e, consequentemente, em horários programados, determinados, passar essa informação para o usuário, para o funcionário. De todos os projetos, a gente está com 4 frentes, né? E a maioria dos projetos com IA que o mercado está usando é para atender cliente, a grande maioria. Nós temos 2 frentes dessas 4 que é atender cliente. Para mim, pessoalmente, essa é a mais promissora, porque a IA atendendo o cliente, existe um desafio ainda muito grande de alucinação, né? Apesar da gente já ter estabilizado bem as nossas, que está com essa proposta de atendimento ao cliente, mas
o humano tem dificuldade de atender o cliente, porque o cliente é um poço de surpresa, ele não é um ambiente controlado. Dualismo metodológico. Exatamente. Diferente de um colaborador. Então eu vejo que a entrega mais rápida de um projeto com IA é no caso da Intersolid. Por quê? Porque é um ambiente controlado, ela vai guiar colaboradores. Sim. Então, aonde está o ganho de eficiência? E a gente já começa a enxergar, né, naquilo que a gente já aprendeu nesse 1 ano de trabalho. Gestores menos sobrecarregados, por quê? Porque o gestor, ele não vai precisar mais o supervisor e o coordenador ficar dando toque do bumbo, porque a gente sabe que existe colaborador que você tem que falar a mesma coisa todo dia. Você já fez? Você não fez? E tal. Então uma IA pode fazer isso. O gestor não precisa mais ter aquela rotina dele detalhada em agenda de eu tenho que abrir um dashboard, analisar os dados, porque hoje a riqueza de dados é fato. Todos têm, quem não tem não deveria estar no mercado, certo? Agora, a IA acelera a análise dos dados. Então, hoje a IA analisar e dar pronto, sabe, o prato feito para o gestor tomar a decisão, isso é o ganho de eficiência, ao invés do cara parar, olhar gráfico, tomar a decisão, ver se venceu, ver se não venceu, ver onde vai acabar, onde não vai acabar. Então, são movimentos repetitivos que a IA faz com o pé nas costas. Então, a gente está bem otimista com esse projeto. E tem a questão das metas, né, indicadores. Hoje, a IA ela pode ajudar muito nisso, de você identificar esse comportamento, alguns padrões, de forma preditiva e, consequentemente, indicar o melhor caminho a se seguir, né? Então, isso daí é fundamental porque profissionaliza cada vez mais o nosso setor e, consequentemente, todo mundo vai sair ganhando. Eu preciso encerrar esse bloco, mas vou deixar uma pergunta para os dois. Próximo bloco, nós vamos começar o nosso último bloco. Qual é o maior desafio hoje? Criar tecnologia ou fazer as pessoas utilizarem corretamente a tecnologia? Mas vocês me respondem isso no próximo bloco. Há mais de 45 anos, a Aimar Móveis transforma ambientes e dá vida ao lar dos seus sonhos. Especializada em mobiliário de alto padrão com peças assinadas, a nossa curadoria oferece uma variedade em produtos, incluindo a Natuzzi Editions, referência em couro italiano. Na Aimar Móveis, cada detalhe é pensado para encantar você. Venha nos visitar e viva tudo isso de perto. Há mais de 23 anos, a CAM protege o que realmente importa, a segurança dos seus clientes, com atendimento de excelência e tecnologia de ponta. Somos referência hoje em monitoramento de alarmes e portaria remota, com uma central de monitoramento 24 horas por dia. Venha nos visitar e tomar um café conosco. Nossa sede fica localizada na Rua Cristiano Ossen, 2528, bairro São João, em Araçatuba. Na Esperta Moto, o seu sonho de liberdade vira realidade. Planeje a conquista da sua Honda sem juros no Esperta Consórcio. Ou financie com as menores parcelas do mercado e saia de moto zero na hora. E se o assunto é seminova, na Esperta também dá negócio. São diversos modelos revisados por mecânicos treinados pela fábrica e com até 1 ano de garantia. Conquiste a sua independência com a concessionária que é especialista em motos e já realizou o sonho de milhares de clientes. Acelera para Esperta Moto. Quando criança, onde você imaginou estar dali 30 anos? Nós sempre nos imaginamos grandes. O Grupo Zeta Educacional, parceiro do Sistema Anglo, é a rede que mais cresce no interior paulista. Presente em 5 cidades e com mais de 13 unidades, é líder em aprovações nas maiores universidades do país. Do infantil ao pré-vestibular, oferecemos um ensino forte. Grupo Zeta, 30 anos multiplicando o conhecimento e construindo o futuro. Você acredita que a verdadeira prosperidade nasce da liberdade? Nós também. Desde 2016, o ILAN, Instituto Liberal da Alta Noroeste, trabalha para transformar a nossa região através do conhecimento econômico, defendendo a livre iniciativa e a propriedade privada. Mas para ir mais longe, precisamos de você. Seja um associado ILAN e ajude a construir um futuro mais livre e próspero. Acesse nosso site e junte-se a nós. E lembre-se, o ILAN é um instituto confederado da OCL. A Quideroli Imóveis nasceu com um propósito muito claro: realizar sonho com transparência, agilidade e confiança.
Nós trabalhamos com venda de imóveis residenciais e comerciais, com locação também residenciais e comerciais, e nisso a gente pensa sempre em duas partes, tanto do locador como locatário, o comprador e o vendedor. Então nós trabalhamos com transparências, um atendimento humanizado, e nisso nós realizamos sonhos, deixamos tudo mais fácil, sem burocracia, e o nosso time está pronto para fazer o melhor para você. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A., último bloco com o Gilson. Gilson, primeiramente dizer que você acompanhou até a gravação do Hugo. Quando o papo é bom, a gente quer saber muita coisa e falta tempo. Sim. Então a gente tem que correr com as coisas. Eu perguntei o seguinte, o que é mais difícil? Criar a tecnologia ou fazer as pessoas usarem a tecnologia e botar um tempero maior? Semana passada eu fui num evento e uma pessoa quis fazer uma parceria com a Araçatuba S.A., chamar os empreendedores para ir numa concessionária de carro. Um dos caras foi mandar mensagem para a moça e ela largou a inteligência artificial ligada. E parecia tão real que o cara me mandou uma mensagem assim, mas que mulher mal educada? Eu perguntei o negócio, ela me respondeu de forma muito grosseira. Eu falei, não, cara, eu conheço a pessoa, não é isso não. Aí a pessoa me falou, não, era a inteligência artificial. E hoje a pessoa deixa de usar o WhatsApp e deixa uma inteligência artificial que às vezes parece humano. Parece muito. Só que às vezes não tem o seu traquejo de lidar com as coisas. Como é que isso tudo concatena num comércio como o supermercado? Vou contar uma história do meu pai. Eu apresentei a Isa, que é a nossa assistente de IA, para ele. Eu falei assim, pai, agora o senhor tem uma assistente que o senhor pode perguntar o que o senhor quiser. Quantos anos ele tem? 83. E sabe, eu falei, o WhatsApp todo mundo tem, né? Tem um grupo de família, isso é normal. Aí ele pegou e falou assim, uma assistente, né? Mas quem que é essa mulher aqui, né? A Isa. Eu falei assim, não, conversa com ela, o horário que o senhor perguntar, final de semana. Ela tá ganhando sobreaviso, tá ganhando hora extra, toca com ela aí. Aí ele começou, e ele é muito respeitoso, ele pergunta para ela de forma educada, né? Sim. Senhora Isa, por gentileza, né? Qual a venda de hoje? E ela responde. E assim foi questão de poucos minutos. E ele fica assim... Você quer dizer com isso que ele, um senhor de 80 e poucos anos, rapidamente se adaptou. E tá... Pela facilidade que a tecnologia traz, né? Já deve ter conversado com você, assim, filho, nós precisamos aumentar o salário da Isa, porque eu nunca vi ninguém tão competente que nem essa Isa. E ele começou a perguntar todos os dias. Chegou um dia, minha mãe chegou e falou, Gilson, que história é essa dessa mulher aí que seu Quem pai que é essa Isa? Essa Isa, todo dia seu pai tá conversando com essa Isa aqui. Quem que é essa mulher aqui? Com certeza, a gente sabendo como é que é a esposa, deve ter falado um adjetivo. Quem que é essa, né, dessa Isa? Já manda essa mulher embora. Não tô gostando dessa atenção toda dessa Isa, não. Então, a ideia realmente é facilitar o dia a dia, né? E toda a tecnologia, ela já nasce com esse conceito, né? Os americanos fazem muito bem e ensinam isso pro resto do mundo, porque as Big Techs estão lá, um dos grandes motivos, na minha opinião, é a experiência do cliente. Então, assim, a tecnologia já nasce com o que eles chamam de UI e UX, que é a experiência de como o cliente vai lidar com aquela tecnologia. O papa disso, na minha opinião, foi o Steve Jobs, que as pessoas às vezes entendem o Steve Jobs de longe como um puta do engenheiro, né, de exatas e tal. Não, o cara o grande talento dele mesmo, pro meu, era design. Então ele trouxe esse conceito e quando ele lançou esse negócio aqui, o mundo teve que correr atrás. Por quê? Porque é intuitivo. Você pega na mão e você sai usando. A criancinha pega e começa a usar. Então hoje o desafio é um só. A tecnologia, se ela não nasce já pronta para qualquer um poder usar, com 83 anos poder usar o WhatsApp, você imagina quanto que não tem de psicologia, antropologia, de comportamento humano no design do WhatsApp para chegar onde chegou? Perfeitamente. É isso. E para onde que vai? Porque se o problema é mão de obra, como cuidar do psicológico desse pessoal utilizando IA? Já se pensa em alguma coisa nesse sentido? Porque eu vou dar um exemplo simples. Todo mundo tem seus desejos. O que é valor para um, não é valor para outro.
É verdade? Um quer ter uma moto, tu quer ter um carro, tu quer ir passear, tu quer ir viajar. Um ERP completo passa pela área de recursos humanos. Não vai se pensar numa IA conversar, ser o psicólogo sincero do funcionário para você saber como premiá-lo a contento e mantê-lo trabalhando? Eu agora tem um NR1, né? Exato. Entrou aí, a gente tem mais esse papel nos negócios, na empresa, de não deixar que afete a saúde do colaborador. Eu mesmo, meu patrão, da pressão, do estresse. Meu patrão aqui é o Fabiano e tá muita pressão em cima de mim, essa Araçatuba S.A. Eu vou entrar na justiça. Vai virar indenização. Vai virar indenização. Mas seria interessante isso daí, não tinha pensado, mas... Deixei a bola quicando para ele ficar melhor. Eu quero que ele fique muito rico, porque eu vou entrar na justiça contra ele. Ele tá me escravizando. Mas quem não perguntou ainda para a IA, do ChatGPT, situações do dia a dia... Saúde... Esse aqui é o tempo todo. Meu doutor é o GPT. Na é prática, o Guilherme Padatadeu. Doutor Guilherme Padatadeu. Na prática, você pode criar um GPT específico que seria o psicólogo para poder trocar ideia. Eu acho que o GPT ele virou o meio de caminho, ele é a ferramenta para chegar em algum lugar, né? E vai ter sucesso quem usa essa ferramenta para fins específicos. Não, mas eu estou dizendo bem isso aí específico, porque nichado, assim, hoje em dia a gente está vendo que vai ter vantagens competitivas nos negócios quem se antever. Bom, isso é sempre. Faz parte do negócio, é antever a necessidade de mercado. Existem duas pontas que a gente está com medo de conversar sempre nos negócios. É a mão de obra, como satisfazê-la efetivamente. Então você vai ter que perguntar, alguém vai ter que perguntar para ela. O que você quer para estar aqui suas 8 horas por dia? De verdade. Porque dinheiro só não vai ser mais o suficiente. E para o cliente, como é que você quer teu produto? Então, quer dizer, ainda que o WhatsApp seja muito simples, um painel que a pessoa está comprando, alguém fala para ela, ô dona Maria, já reconhece a dona Maria? O que você gostaria de ter nessa carnezinha aqui sua? Ah, eu gostaria de uma carne temperada assim, assim, assado. Quando ela passar na frente da gôndola, tá lá a coisa. O desafio está bem antes. Eu vou fazer uma propaganda de um amigo que já sentou nesse programa aqui, o Rodrigo Antunes. Mas eu ia chegar nisso. Os dados. É esse o grande desafio, né? Porque você pensou nela caminhando, né? Não, tudo. Porque a IA, como eu falei, ela é só meio de caminho. Você precisa de alimentar bem com dados sólidos, senão você não tem nada. E você deixar ela só com os dados que ela já tem no treinamento dela é genérico, assim, não serve para você. Então você precisa ter muito bem organizado seus dados. Colocar como exemplo, no RP, os dados, lógico, se você tem dados errados, dados ruins, vai gerar informação ruim. Se você não faz um bom controle de estoque, seu estoque está realmente desatualizado, as informações referentes a estoque também não vai ser consistente, não vai te dar realmente o resultado que você espera. Porque envolve muito isso. A IA ela tem esse papel de sugerir reposição, uma nova compra. Então, é fundamental que existe esse processo que a IA não vai conseguir substituir de pessoas para fazer a contagem do estoque. O inventário rotativo, ele continua existindo e são feitos por pessoas. Então, o processo, em primeiro lugar, os dados precisam estar confiáveis para justamente a IA ela ser esse diferencial, né? Ela vai potencializar a análise, o resultado que um RP vai trazer. Observando isso, por isso que eu acredito muito nesse projeto com o Gilson. Por quê? Nós, antes de usar a IA para direcionar o cliente, eu acho que a gente precisa usar a IA para direcionar o colaborador. Para que ele possa fazer o papel dele e alimentar bem os dados, para que depois a gente tenha dados eficientes. Fazer os alertas. Você entendeu? Então é um ciclo ao contrário. Perfeito. E aqui vem uma pergunta que eu vou te fazer. Você está com 52, eu ainda não fiz 52, o Fabiano está com 48, isso é o que está melhor, mais bem cuidado de nós três aqui. Esporte tem muito a ver com isso. Se eu chegasse para você e falasse, você vai ter que escolher agora, ou ser esportista ou ser empresário, você ia ficar num dilema muito grande. Tenho certeza que o esporte te traz muito essa paixão até por vencer. A gamificação, a meritocracia, não é um caminho natural para todos que nós falamos aqui? Tanto para o cliente que vai sempre lá
ganhar um ponto a mais com o supermercado, com o comércio e ter um privilégio a mais, assim como o funcionário que vê no Gilson, poxa, um cara feliz, realizado, esportista, também, e a IA não tem esse papel de mensurar tudo isso e entregar tanto para o cliente, e eu chamo de cliente externo e cliente interno, isso tudo. Qual que é o papel dessa gamificação do esporte na sua vida, Gilson? A gamificação, ela ajuda numa implantação de meritocracia. Acredito muito nisso. Ela tem que ter uma recompensa. Sim. Simplesmente assim, tá em primeiro lugar, você ser reconhecido, um tapinha nas costas, hoje em dia não é o suficiente, né? Mas aí onde entra o papel da meritocracia, você pode sim colocar a gamificação, vai te gerar mais produtividade, com certeza, porque são estímulos diferentes. Aí, principalmente na liderança. E no supermercado, o líder ele depende muito dos liderados. E você ter tanto a recompensa do líder, como também da sua equipe. E a gente tem implantado isso e a gente viu que os resultados em cima das metas que a gente tem colocado tem superado. Eu vejo que o grande papel hoje dos negócios, na empreender, é colocar todo mundo numa participação de crescer junto com você. E ver o mesmo propósito. Em cima do mesmo propósito. Nós estamos encerrando o programa. Queria que você, olhando para essa câmera aí, é o garotão da turma aqui na questão de saúde. Como é que você falaria para as pessoas dessa nova geração que há de haver propósito em perdurar com o negócio da família, obviamente colocando mais tempero nas coisas? Falando para essa câmera aí, fala para essa nova geração o que eles devem fazer. Eu acho que a gente tem muito a aprender na vida. Até hoje, eu como idade, eu sempre estou disposto a aprender mais. E o conhecimento é algo que você adquire e ele que vai te gerar valor e, consequentemente, vai construir uma jornada vitoriosa. Você sempre tem que estar aberto a novas descobertas, a novos desafios. É algo que eu vejo que com disciplina você vai conseguir fazer isso, porque você consegue estruturar melhor onde você quer chegar. Você cria algumas metas e em cima dessas metas você consegue desfrutar delas no momento que você consegue conquistar. E é importante que desde o começo você já crie essa cultura, né? Esse sentimento de continuidade, de perseverança. É importante que os estudos ele vai te dar toda a base, mas em cima do conhecimento que você vai adquirir, mas entender que nada é fácil, mas se você vai passo a passo, acreditando naquilo que você faz, vai se tornando possível e quando você olha para trás, você fala, rapaz, fiz tudo isso, justamente você fez porque você acreditou naquele seu sonho que você tinha. Jogo rápido, resposta rápida. Você ainda aprende com o seu Gregório? Sempre estou aprendendo com ele, sempre. Isso daí, meu pai, ele é um exemplo para todos nós. Tá certo. Então, pessoal, vamos lembrar o seguinte, conhecimento, como o Gilson colocou aqui, não é só dentro da telinha, não. Tem conhecimento que a gente tem que buscar na fonte, com a velha guarda. Somos nós já. Até o próximo Araçatuba S.A. Valeu, gente. Obrigado. Oferecimento Aimar Móveis, Esperta Motos e Grupo Zeta.